Oi, boa noite. Para quem perdeu o comecinho, meu nome é Felipe, eu sou especialista de double click de DFP aqui no Google Brasil. Hoje a gente vai começar um Hangout On Air, um primeiro treinamento, um treinamento mais básico de como funciona o DFP. A gente tem aqui com a gente alguns outros colegas meus aqui do Google, a Renata, o Fábio, e dois editores do AdSense no Brasil, a Brigitte, o Caleb e o Júnior. Três editores, na verdade, aí com a gente nas câmeras embaixo. Eu vou começar a explicar um pouquinho, gente, como funciona o DFP, o que é o DFP e para que eu vou usar. O DFP é um sistema que a gente chama de servidor de anúncios. Ele serve para poder te ajudar a rodar outras campanhas, para poder veicular outras campanhas dentro do seu site que não sejam só Google Ads. Então, a gente sempre se pergunta, o DFP é um produto para mim ou não é um produto para mim? A minha pergunta para vocês é o seguinte, você tem a necessidade de exibir em seus espaços de publicidade outro tipo de anúncio, além do Google AdSense? Se você respondeu sim para essa pergunta, ele é um produto para você. Então, caso você use redes de publicidade, então outras redes além do AdSense, ou ainda anunciantes direto, que você fala, você vende a pergunta, desculpa, você vende a campanha e você precisa entregar, o DFP é um sistema para você. Eu vou mostrar aqui, eu vou ficar um pouco agora minimizado e vou mostrar a tela do meu computador. E essa é a cara do DFP, tá? O que é importante saber? O DFP ele vai criar dentro do seu site algumas janelas, os espaços, os formatos de publicidade. Dentro dessas janelas, você vai escolher qual campanha que você quer exibir, seja AdSense, seja outras campanhas de publicidade ou ainda uma outra rede de anúncios. O primeiro passo para começar é definir qual que é o seu inventário. Hoje no AdSense, a maioria dos editores, eles criam um formato, por exemplo, de retângulo e colam esse formato em todas as páginas. E ali ele vai entregar as campanhas que o Google definir. Dentro do DFP, essa definição de espaços ela é diferente. O que você tem que fazer é definir os espaços de publicidade de acordo com as suas páginas. Então, vamos supor, você vai criar um formato para home, para a página principal do seu site, e um formato para a sua página de notícias ou para os seus canais internos. Por quê? Você pode querer exibir uma campanha só para a página principal, ou ainda uma campanha só para a página de notícias. E por isso que é importante ter mapeado dentro do seu DFP os formatos de publicidade de maneira distinta. Então, por isso que a primeira mudança entre o AdSense e o DFP é que você vai criar mais formatos de publicidade dentro dele. Eu tenho nessa conta aqui de teste um exemplo de 3 formatos criados já. O cabeçalho, o retângulo, o retângulo da home e o retângulo da interna. Para vocês se localizarem, eu estou na tela do DFP, na aba Inventário. Essa é a página principal da aba Inventário. Então agora vamos simular como criar um novo bloco de anúncio. Tem que clicar nesse botão, novo bloco de anúncio, e selecionar o web. Dentro do DFP, você também pode exibir publicidade dentro do seu site mobile, do site para celular, ou ainda dos seus aplicativos, para smartphone. Então vamos simular agora como criar um novo formato, um novo bloco de anúncio dentro do seu site. Você vai clicar em novo bloco de anúncios e dar um nome para ele. É sempre legal criar um nome que seja intuitivo, então que você olhe para o nome do bloco de anúncio e saiba exatamente onde ele está posicionado. Vamos criar aí um formato que chama cabeçalho interno. Quer dizer, cabeçalho interno. Isso quer dizer que ele vai ser um banner de cabeçalho, 7,18 por 90, e vai ficar dentro de uma página interna do meu site. A descrição, ela é opcional. Eu sempre gosto de recomendar que você coloque sim uma descrição para poder entender e organizar melhor o seu inventário dentro do DFP. O tamanho, você tem aqui um conjunto de tamanhos padrão, alguns são iguais aos formatos do AdSense, e outros não são, e você ainda pode definir o seu. Então, vamos considerar que o seu site tem um tamanho diferente, 980 por 320. Você pode, aí dentro do DFP, criar esse formato. Bastando digitar o formato e ele aparece, você consegue criar esse tamanho. No exemplo que eu vou continuar dando, ele é um formato de 7,18 por 90. Então, ele já está ali na lista de formatos padrão. Selecionando isso, eu vou poder depois selecionar qual é a janela de segmentação. O que significa isso? Uma campanha que aparecer dentro desse formato, quando o usuário clicar, ele vai ser levado para a página de destino numa nova janela, ou ainda na mesma janela que ele está navegando. Por isso que a gente pode definir o parâmetro top ou blank.
eu sempre recomendo deixar blank, porque em geral quando a gente clica numa publicidade, a gente quer ser levado para o site do anunciante em uma nova janela e depois poder retornar no site que você estava navegando, no site de vocês. Depois de definir a janela de segmentação, você pode definir os posicionamentos. O que são os posicionamentos? São grupos de blocos de anúncios. Então, a maneira que você vai organizar o seu inventário. A gente está aí criando um formato de cabeçalho nas páginas internas. Como eu posso organizar o meu DFP para criar um canal em que todos os formatos, em que todos os blocos de anúncio da página interna estejam dentro desse mesmo grupo, dentro dessa mesma caixinha? Eu criei lá atrás um posicionamento chamado banners interna, e eu vou incluir esse cabeçalho, né, esse formato, esse bloco de anúncio novo, dentro do posicionamento, dentro do canal banners interno. Então eu já vou adicionar. Eu posso fazer isso depois, tá? Isso não é uma coisa que vai influenciar a maneira que o seu site, o código do seu site. Só um minuto. Não, voltei. Pronto, agora é que estava dando eco, então eu voltei. Então, uma vez que você adicionou esse posicionamento, né, você está inserindo esse cabeçalho ao posicionamento banners interna, você já consegue organizar o seu inventário de maneira melhor. Você pode programar campanhas para esse posicionamento, ou seja, para esse conjunto de blocos de anúncios, ou ainda visualizar um relatório depois. Por último, vem uma das configurações mais importantes do DFP, que é a configuração de alocação dinâmica de AdSense. O que eu recomendo sempre? Que todos os blocos de anúncios estejam habilitados para poder exibir AdSense. Isso significa que quando você não tiver uma campanha programada para aquele bloco de anúncio, automaticamente o DFP vai mostrar e exibir o seu AdSense. Toda conta de DFP está ligada a uma conta de AdSense, que é a conta que hoje você já utiliza. Então, automaticamente, o DFP, quando não tiver uma campanha, vai chamar o seu AdSense e vai falar: se tem algum anúncio aí para me mostrar, Google? E o Google vai devolver o AdSense que você já está acostumado a exibir na página hoje. Então, é muito importante que você deixe todos os formatos, todos os blocos de anúncio habilitados para poder receber anúncios do Google, tá? Anúncios do AdSense. Além disso, você consegue editar todas aquelas opções que hoje no AdSense vocês já editam. Então, se vocês permitem aí exibir banners de texto, banners de imagem, e caso tenha anúncio de texto, você ainda define o padrão de cores, a cor do borda, a cor do título, fundo, texto e URL. Da mesma maneira como hoje vocês já fazem dentro do painel de controle do AdSense. Uma vez habilitado e configurado, você salva esse bloco de anúncio e ele vai te levar para a home do DFP, a home de inventário, que vai te mostrar a lista de todos os blocos de anúncios que vocês têm. Até ela parou de projetar, eu vou entrar de novo, só um minuto. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Tem perguntas? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Ah, tá. Você falou sobre o dimensionamento, o tamanho dos anúncios. Se eu escolher um tamanho diferente do que existe no AdSense, o AdSense vai ser mostrado mesmo assim? E de que forma? O AdSense vai ser mostrado, essa é uma pergunta muito boa e os editores perguntam muito isso. O AdSense ele vai continuar, ele vai ser mostrado dentro desse formato que você criou, mas ele só vai ser mostrado se o formato for grande o suficiente para exibir um AdSense. Então, às vezes você cria um formato 300 por 300. Dentro dele cabe um 300 por 250. Então, quando você não tiver campanha para exibir dentro desse 300 por 300, ele vai mostrar o 300 por 250. Às vezes o formato é pequeno demais e nenhum formato do AdSense cabe ali dentro. Então, ele não vai entregar nada. Mas ele vai sempre tentar preencher com o formato do AdSense que caiba dentro daquela posição. Ok. Entendeu? Tudo bem. Legal. Vamos continuar aqui, depois a gente volta para mais perguntas, caso elas tenham surgido. Uma vez configurado todos os blocos de anúncios, então você tem todos criados, nomeados e já mapeados dentro do seu site, você vai ter que taguear, você vai ter que colar o código do DFP dentro da sua página. Mas o código do DFP é diferente do seu código do AdSense. Hoje o seu código do AdSense, a sua tag, o tag do AdSense, ela é só um pedaço de código que você cola dentro do seu HTML na área do body. Então, na área que você realmente está, a área visível do seu código, do seu HTML. O código do DFP, a tag do DFP, ela é diferente
da tag do AdSense. Eu vou mostrar como. Ela sempre vai mostrar todos os formatos, ela vai conter dentro desse código, dentro dessa tag, todos os formatos que a página vai carregar. Então, é importante que, vamos lá, eu estou na aba Inventário, deixa eu selecionar de novo aqui para ficar em tela maiúscula para você. Dentro da aba Inventário, você tem que selecionar Gerar Tags, e aqui você vai ter uma lista de todos os blocos de anúncios que você tem. Vamos simular aqui que eu estou tagueando a minha página principal. Então, eu vou selecionar todos os formatos que estão na minha página principal. O cabeçalho Home e o retângulo Home. Eu, então, incluí aqui nessa área de itens selecionados os dois formatos que estão na página que eu estou colando o meu código agora. Eu vou, então, gerar as tags e você vai notar que o código do DFP ele é bem diferente do AdSense. Por quê? Ele tem essa área aqui que vocês estão vendo selecionada agora, que é a área que vai para o head, então a área do seu DFP, desculpa, do seu HTML, que é a área não visível. Nesse pedaço de código, o seu site vai chamar o DFP e falar, e aí DFP, nessa página eu tenho o cabeçalho home e o retângulo home. Quem você tem para mim de campanha para mostrar? E depois, assim que o DFP retornar os anúncios para o seu código, você vai inserir dentro do body, dentro da área visível do seu código HTML, quais são as posições de anúncio que ele deve exibir. Entendeu? Então, o código do DFP ele é bem diferente do código do AdSense, porque ele tem esses dois componentes. E é muito importante que você gere o código para todos os formatos de publicidade que tem naquela página. Tá claro? Alguém tem mais alguma dúvida? Isso foi a definição do inventário. Se alguém tiver uma dúvida, eu não sei se a Brigitte ou o Caleb tem alguma dúvida. Só um minuto, Brigitte, eu vou... A gente não está te ouvindo, Brigitte. Ativou. Agora sim, pode falar. Tá. Bem no iniciozinho você falou que nós podíamos escolher a opção web ou a opção aplicativo, se eu não me engano. Exato. Web ou mobile, ou celular. Isso. A minha dúvida é a seguinte, quando é que se escolhe a opção celular ou mobile? Somente quando a gente tem uma linguagem mobile? Exatamente. Então você vai taguear, você vai exibir publicidade para o mobile somente quando o seu site está preparado para ser exibido no celular. Então, alguns sites têm, por exemplo, m.seusite.com.br. O site mobile, o site para quando você acessa através do celular, do seu smartphone, ele redimensiona e fica num formato diferente. Você pode servir publicidade nessas páginas especiais através da tag do DFP que é criada nessa área. Ficou claro? Ok. O ideal é sempre ter um site mobile, porque hoje cada vez mais as pessoas estão acessando o próprio Google Busca, a própria busca do Google através do celular, e às vezes ela encontra o seu site e ele fica todo apertado dentro da tela. Então, se você prepara o seu site para ser exibido dentro do celular, você não vai só ganhar em experiência para o usuário, vai melhorar a experiência do usuário, mas vai poder também servir uma publicidade que seja específica para o celular. E daí, para isso, você usa o DFP e o AdSense para celular. Claro? Beleza. Legal. Eu vou voltar, eu vou ter que projetar de novo a minha tela que caiu aqui. Tá? Só mais um minuto. Bom, agora que a gente já criou as posições de publicidade, então os blocos de anúncios que vão aparecer dentro do seu site, e tagueou essas páginas, colou o código do DFP dentro da sua página, a gente vai começar, de fato, a programar as campanhas que você tem hoje para rodar dentro dos seus espaços de publicidade. Para isso, existe o primeiro item lá no DFP, que é a aba Pedidos. Eu gosto de explicar que pedidos, na verdade, é mais ou menos como se fosse o seu computador. Então, dentro do seu computador, você tem as pastas. Cada pasta é um pedido, cada pedido é um cliente. Então, você tem a rede de publicidade 1. Vamos supor, tem uma rede de publicidade que você trabalha que não é o AdSense. Você precisa programar esse cliente, ter esse cliente dentro do DFP, para que consiga entregar o código, a tag dele dentro do seu site. Para isso, você vai criar um pedido, o pedido desse cliente. Depois desse pedido, dentro dessa pastinha, tem alguns arquivos, que são cada campanha, é cada item de linha, que é o nome que o DFP coloca.
Então, dentro de cada pedido existem itens de linha. E dentro de cada item de linha existem os anúncios, que são, na verdade, os criativos, as tags, os banners que cada item de linha deve exibir. Então, agora vamos simular. Na verdade, os pedidos eles são todos vistos por aqui. Você pode mudar essa visão para visualizar os itens de linha. Então, vamos simular a criação de um novo pedido. Vamos considerar aqui que vocês, além de exibirem o AdSense, vão exibir uma outra rede de publicidade que vocês hoje têm um relacionamento. Para isso, você vai clicar em Novo Pedido. E ele vai começar a pedir as primeiras informações. Nessa área mais azul, é a área que você vai definir as configurações do seu pedido. Então, o nome do cliente, quem é o nome desse pedido, né? O nome dessa pastinha que você está criando dentro do seu DFP e qual anunciante ele está vinculado. Então, vamos criar campanha da rede de publicidade 1. Quando você cria esse pedido, você já vincula esse pedido a um anunciante que você tem cadastrado dentro da sua base. Se você não tem nenhum anunciante cadastrado, você pode adicionar uma nova empresa, clicando ali em adicionar nova empresa. Por que é legal ter todos os anunciantes cadastrados? Porque um dia você pode, por exemplo, ver um relatório de quanto aquele anunciante ou aquela rede de publicidade te deu no último ano. E daí, se você tem todas as campanhas, todos os pedidos vinculados a esse anunciante, você consegue gerar um relatório para ele. Então, é muito legal que você tente sempre mapear e vincular os pedidos das suas campanhas para os anunciantes que eles estão cadastrados por aí. Eu já tenho aqui previamente cadastrado a rede de publicidade 1, que é essa aí que vocês têm relacionamento, que vocês querem rotacionar junto com a AdSense na sua página. Assim que você configura o pedido, você já vai definir o seu primeiro item de linha. Então, a sua primeira campanha dentro do DFP. É aí que você cadastra. A campanha vai ser rede setembro de 2012. Segmentar a plataforma. Essa vai ser uma campanha de web, então para o seu site, ou para celular, para os seus aplicativos, para os seus sites otimizados. Então, aqui no nosso exemplo vai ser o web. Quais são os tamanhos de inventário, né? Quais são os formatos que esse item de linha vai ter que entregar? A gente, como tem dois formatos, ele vai aparecer as minhas duas opções que eu tenho dentro do meu DFP, que é o 7/90, o cabeçalho, e o 300/250. Eu aí já vou limitar que essa campanha só vai ser exibida nesses dois formatos. Ainda não sei em qual posição, ainda não sei em qual bloco de anúncio, mas por enquanto ela só vai ter esses dois formatos. Depois eu desço para a configuração. E a configuração, esse primeiro campo de configuração, tipo, ele é um dos campos mais importantes dentro do DFP. Por quê? O DFP ele é uma ferramenta que você vai conseguir rotacionar campanhas dentro dos seus formatos de publicidade, concorda? Você vai ter que, então, definir uma prioridade para cada uma delas. Tem umas que são uma prioridade mais alta, outras ainda uma prioridade mais baixa. Então, quando você vem no tipo, você vai ver todo esse conjunto de prioridades. Cada uma tem a sua própria característica. O patrocínio, por exemplo, que é a prioridade mais alta, é sempre para aquelas campanhas que você vendeu o mês inteiro. Então, eu vendi lá para a padaria da esquina uma campanha por mês. Ele me pagou um tanto, ele vai exibir ali a campanha de patrocínio num formato do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro. E ele vai exibir 100% das minhas impressões. Mas depois você vendeu para a farmácia da esquina, você vendeu uma campanha de impressões. Então você pode definir aqui que de 1º de setembro até o dia 30 de setembro, ele vai exibir 10 milhões de impressões. É um tipo diferente de campanha. Nesse caso, nesse exemplo, a gente vem para um tipo muito interessante, que é o tipo prioridade de preços. Então, lembrando, a gente está falando de uma rede de publicidade que hoje eu tenho no meu site, além do AdSense, e eu quero entregar quem paga mais para mim. O DFP faz isso para você, é um recurso muito legal. Então, vamos programar essa campanha, vamos voltar lá. A campanha da rede de publicidade 1, a campanha chama Rede Setembro de 2012, ela é do tipo prioridade de preços, inicia dia 1º de setembro até o dia 30, e ela não tem nenhum limite. Por quê? Porque a rede de publicidade vai te pagar por aquilo que você entregar. Você não precisa entregar uma quantidade mínima ou máxima na maioria das vezes. Então, o limite dessa campanha, desse item de linha, é nenhum. Depois você vai colocar um campo que é o mais importante, a taxa. Qual é o CPM que essa rede está me dando? É essa taxa que o DFP vai utilizar para poder alocar a campanha. Se, vamos supor, essa rede está pagando 35 centavos por cada 1000 impressões, pelo CPM, pelo eCPM. Algumas redes ainda pagam pelo clique. Então, ele paga 15 centavos o valor do clique.
que vai acontecer? O DFP vai entender, olha, aqui eu tenho uma rede que está me pagando 15 centavos o valor do clique. O AdSense está me pagando X. O DFP, como é conectado ao seu AdSense, ele já consegue comparar. Ele sabe exatamente o número, o quanto o AdSense está pagando e o quanto as suas campanhas estão pagando. Então, você tem lá, a rede está pagando 15 centavos. AdSense, tem alguém que paga mais? Se o AdSense tiver, vai exibir AdSense. Se o AdSense não tiver alguém que paga mais do que 15 centavos o clique, ele vai exibir a campanha da sua rede. Por isso que é muito importante você pegar o relatório das redes que você hoje trabalha, entender o valor do CPM que ela está te pagando e colocar o valor aí. Com isso, o DFP vai conseguir comparar e entregar quem está te pagando mais. Esse é o melhor dos mundos, né? Você deixa o seu inventário para quem estiver pagando mais. E você pode plugar aí dentro do DFP diversas redes de publicidade. Ganha quem paga mais. Então vamos continuar no exemplo. Eu vou definir que essa rede está me pagando 30 centavos do CPM. É uma rede que coloca em todos os formatos. Então, ele vai exibir o anúncio em um ou mais formatos e ele vai alternar os anúncios de maneira otimizada, ou seja, ele vai mostrar, ele vai colocar aquele anúncio em quem está gerando o melhor clique para ele. Então, se o cabeçalho está dando mais cliques do que o retângulo, se aqui em alternar anúncios ele está otimizado, ele vai direcionar mais impressões para a peça do cabeçalho e não para o retângulo. Então, a minha recomendação é sempre deixar exibir anúncios um ou mais e alternar anúncios como otimizar. Dia e hora não importa, a rede é capaz de exibir anúncios tanto de dia como de noite, de madrugada, e frequência também. Então não adianta eu limitar uma frequência daquele inventário por usuário, porque a rede está me pagando. Independente do quanto ela mostra por usuário, ela está continuando me pagando. Por último, eu vou definir a segmentação. Então, aonde essa campanha dessa rede vai exibir? Primeiro eu vou selecionar os blocos de anúncios. Então eu clico ali em blocos de anúncio, eu vou ter uma lista de todos os blocos de anúncios que eu tenho no meu site. Óbvio que sempre já filtrado por 300 por 250 e por 728 por 90. Eu posso então incluir esse bloco de anúncios. Eu posso também programar tudo para um conjunto de blocos de anúncio específico. Como? Programando para um posicionamento. Lembra que os posicionamentos são os conjuntos de blocos de anúncio que a gente cria. Então eu tenho um posicionamento e eu quero que essa rede de publicidade ela só seja exibida nas minhas páginas internas. Eu quero que a minha página principal, a minha home, só exiba a AdSense. E já nas minhas páginas internas, eu quero que essa rede compita pelo esse espaço. Então, eu vou selecionar o posicionamento banners internos. Existe também a possibilidade de você limitar por geografia. Então, a rede 1, ela só vende impressões no Brasil. Ela não vende impressões fora do país. Então, é importante que você limite que a rede 1 só entrega dentro do Brasil, não entrega para outro país. Ou ainda, está dentro de uma cidade ou estado específico. Então, ela não entrega no Acre, ou ainda, entrega no Acre, mas não entrega no Alagoas, no Amapá. Você também tem uma lista de maiores cidades para poder segmentar essa campanha. Então, você pode entregar, por exemplo, a rede só em um determinado estado ou determinada cidade. Tá? Em geral, eu recomendo todo mundo a selecionar o país, porque as redes de publicidade, em geral, tirando o Google AdSense, elas mostram campanhas para aquele país específico. Para fora do país, elas vão exibir campanhas brasileiras, o que não faz muito sentido você exibir para os seus usuários que estão fora do país. Tá? Idealmente, seleciona sempre o Brasil. Depois você tem ainda a opção de segmentar por navegação. Então, se você quer exibir essa campanha para um determinado browser, navegador, ou ainda um determinado sistema operacional. Uma vez que você definiu exatamente aonde essa campanha vai aparecer, você vai clicar ali embaixo em salvar e fazer o upload dos anúncios. Bom, vamos recapitular tudo até agora. A gente definiu os espaços de publicidade, colocou o nome deles, criou dentro do DFP, tagueou o seu site, então pegou o código do DFP e colou dentro das suas páginas, criou uma campanha e agora eu preciso subir fazer o upload dos banners que vão aparecer na página, dos criativos ou dos anúncios. Se você está trabalhando com uma rede de publicidade, como é o caso do meu exemplo aqui, a gente vai colar, na verdade, uma tag, um código, que é a tag que a rede vai te mandar, o código que hoje você cola na sua página. Você pode também colocar anúncios de flash, anúncios de imagem, texto, flash expansível, ou ainda flash pushdown, que é um tipo de flash que alguns portais no Brasil usam, que é quando você passa o mouse em cima dele, em vez de expandir para cima do conteúdo, ele vai empurrar a página para baixo. Alguns portais hoje no Brasil já fazem isso, e você tem a opção de fazer isso no DFP.
Eu vou continuar no meu exemplo e vou continuar programando para a rede de publicidade 1, que é essa que a gente inventou aqui. Para isso, a rede de publicidade 1 me mandou quais são os códigos dela. Então, quais são as tags que ela usa hoje para entregar publicidade. Eu vou lá e vou criar, então, o formato anúncio de terceiro. É uma maneira que a gente chama, porque é um código de uma outra rede. A rede, então, me mandou o código. Eu vou colar esse código aqui, na área de snippet, e vou selecionar qual formato ele é. Se ele é um 300 por 250 ou é um 728 por 90. No meu exemplo, eu não tenho nenhum código de rede para colocar aqui. Então, eu não vou salvar. Mas assim que você salvar, os anúncios vão começar a aparecer e você tem a opção de aprovar. Uma vez que você aprovou a campanha, o item de linha, ele vai começar a aparecer no seu site entre 20 minutos e 1 hora. Isso demora um pouco porque a gente tem servidores espalhados no mundo inteiro. Até que toda a informação se propague, leva um tempinho. Mas assim que você aprovar a campanha, ele vai aparecer o status como pronto, e isso lá na área de pedidos. Então o status aqui, em vez de rascunho, vai aparecer pronto, e você vai poder começar a exibir as campanhas em até 1 hora. Tá claro até aí? Acho que já foi bastante informação. Alguém tem alguma dúvida? Brigitte, Caleb, ou alguém no chat, se tiver dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não sei nem se é o momento da dúvida, mas ela surgiu agora. Quantos blocos de anúncio eu posso utilizar? E vai haver conflito com o AdSense, porque o AdSense só pode 3 blocos? Essa é uma boa pergunta. O DFP ele não tem um limite de blocos de anúncio. Por quê? Porque ele é uma ferramenta para o seu site. Então, se o seu site tem 10 blocos de anúncio, você tem a opção e o direito de exibir publicidade nos 10 blocos de anúncio. Agora, vamos imaginar que todos estão exibindo o AdSense. Isso não pode. Por quê? O AdSense tem uma regra que é de 3 blocos de anúncio por página. Se você tem um quarto, um quinto bloco de anúncio por página, ele está exibindo o AdSense também, isso só vai infringir a regra se eles são dedicados ao AdSense. Então, vamos supor que você tem 5 blocos de anúncio, os 5 habilitados para AdSense, e ali a gente sabe que você só veicula AdSense. Você vai provavelmente levar uma notificação, receber uma notificação do time de regulamento do AdSense, avisando que isso é contra os nossos regulamentos. Agora, se no quarto ou no quinto formato você exibe a outra rede de publicidade, de vez em quando AdSense, isso vai ser problema. O Google entende que você está exibindo AdSense ali, não porque você quer infringir os regulamentos, mas sim porque você não tem campanha para exibir naquele momento. Então, a regra continua a mesma. 3 blocos por página dedicados ao AdSense. Respondi a sua pergunta? Perfeito, legal. Então, pode continuar, né? Vamos continuar. A última área, então, já programamos os blocos, já criamos as campanhas, elas estão servindo bonitinhos. Você quer passar para o seu anunciante, para a sua rede de publicidade, ou ainda fazer uma análise do seu inventário e saber quantos cliques, quantas impressões você entregou para cada um dos seus anunciantes. Isso é feito através da aba de relatórios. Como qualquer produto do Google, seja ele AdSense, Analytics, DFP, AdWords, todos têm os relatórios super customizados, que te permitem cruzar diversas métricas e tempos, enfim. Assim como se você usar AdSense, você não vai ter problema. Você tem aqui as opções de entrega, então você pode ver os relatórios por anunciante, por pedido, ou até pelo criativo, né, pelo anúncio. Você também tem por inventário. Então, quais são as campanhas que estão sendo veiculadas no meu bloco cabeçalho da home? Então, se você pode criar aqui um relatório de blocos de anúncio, você vai ter a opção de ver quantas impressões ele entregou, para quais campanhas, quanto clique gerou. E se você coloca a taxa em todas as campanhas, ele vai te dar a receita que aquele bloco gerou. Óbvio que o DFP não vai te pagar essa receita. A receita, cada uma das redes de publicidade e anunciantes vão te pagar. Mas você tem aí uma opção, se você vai ver esse dado, se você coloca lá na programação da campanha, qual era o valor do CPM que aquela rede estava te pagando. Além disso, você tem os mesmos relatórios do AdSense que você tem lá no painel de controle do AdSense, você também tem aqui. Então, você tem ali a opção de relatórios de inventário por AdSense, que ele vai te exibir o número de impressões, o número de cliques e a receita que você gerou. A receita de AdSense que aparece aí vai aparecer em reais, o que é uma projeção do que você está gerando em reais, considerando uma cotação, que é a cotação do Google Finance, que é a cotação que o Google.com te dá quando você busca por isso. É importante ressaltar que a receita que você vai receber do AdSense no final de cada mês,
ela ainda assim é controlada pelo painel de controle da AdSense. O Google continua pagando em dólares através de transferência internacional. O DFP em si, ele não te gera nenhuma receita. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar suas receitas. Mas quem vai te pagar é o AdSense e cada um dos seus anunciantes. Mas aqui você tem toda a opção. Então você pode editar o relatório, colocar outros dados e outras colunas para poder visualizar a sua receita de AdSense. Gente, é isso. Vamos abrir para pergunta. Não sei se tem pergunta no chat. Tem alguma? Eu vou abrir aqui a minha tela. Só deixa... A primeira pergunta que alguém fez aqui no chat, não tem o nome da pessoa, precisa deixar de usar o AdSense? Você não precisa usar o AdSense tão frequentemente quanto você usa hoje, porque você pode gerenciar todos os blocos de anúncio, todas as campanhas direto no DFP, porém, caso você queira fazer algum bloqueio, algum filtro, ou ainda verificar os seus pagamentos em dólares, como eles estão saindo, aí sim você tem que voltar. Tá? Os blocos de anúncios, critérios personalizados do AdSense, vão ser sempre diferentes do DFP. Lembra que o DFP é uma ferramenta que gerencia não só o seu AdSense, mas também a sua publicidade própria. Então, por isso que eles não são ligados uns aos outros. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Precisa deixar de usar AdSense? Não, não precisa. Como receberei a receita gerada através do DFP? Isso eu já respondi. O DFP não te gera receita, ele te ajuda a gerenciar. Então, lá você vai ver a receita do AdSense e a receita das outras redes de publicidade, caso você tenha colocado o valor, a taxa delas ali. Tá? A perspectiva de poder mudar posteriormente a moeda de análise no DFP, hoje, quando você cria essa conta de DFP, você tem que definir o fuso horário e a moeda que o DFP vai trabalhar. Essa informação, depois que você começa a veicular impressões, é impossível de mudar. Tá? Essa é a maneira que o DFP foi construído, até porque, se depois de um tempo você muda de reais para dólares, isso vai te impedir se você muda, né, se você pudesse mudar essa moeda, isso te impede de ver o relatório passado. Então, por esse motivo, a gente trava a moeda e para sempre ela vai ser aquela que você selecionou no início. Então, muito cuidado na hora que você criar sua conta de DFP, selecionar a moeda correta. E o fuso horário também. Deixa eu ver se tem mais algum. Alguém pergunta aqui, qual a importância da configuração de rede? A configuração de rede que existe dentro da área de inventário, então dentro da aba inventário, existem as configurações de rede. Essa é a configuração padrão para o AdSense. Então, sempre que o AdSense for exibir, ele vai seguir, se você não determinar, por exemplo, a configuração do bloco de anúncio, que aquele bloco tem que ser vermelho, ele vai sempre seguir a configuração de rede, que é a configuração padrão do seu site. Então, eu recomendo sempre que quando você for começar a utilizar o DFP, define já a configuração padrão do seu AdSense, utilizando as cores do seu site ou o formato que você já está acostumado. E que daí todas as peças, quando forem exibir AdSense, elas vão seguir aquelas configurações. Tá? Oi, tem mais alguma pergunta? Pode fazer. Fala para mim e eu respondo. Eu repito aqui. Porque o DFP não contabiliza os anúncios do AdSense. O DFP ele consegue verificar os rendimentos. Ele vai te falar. A pergunta foi: por que o DFP não consegue contabilizar a receita do AdSense? Ele contabiliza, mas como eu disse, ele contabiliza em reais e sempre é uma projeção daquilo. Na verdade, a gente vai continuar pagando em dólares. Então, a receita que você vai ver no DFP, ela pode variar um pouco de acordo com o câmbio que o seu banco for utilizar para poder receber o dinheiro do AdSense na sua conta. Tá? Então, ele vai ter sempre uma projeção do que o AdSense vai te pagar. Mas não o valor certo, ele sempre vai vir do AdSense. Tá? Acho que são essas perguntas. Se alguém tiver mais dúvidas, gente, eu sempre recomendo utilizar. Brigitte, eu não sei se a Brigitte, Caleb, Júnior tem mais alguma pergunta, eles que estão no chat. Eu tenho só mais uma pergunta. Pode falar. Existe algum apoio da plataforma para facilitar encontrar anunciantes diretos? Assim como... Sim, boa pergunta. Assim como dentro do Google AdSense, que você tem a opção dos critérios personalizados, e daí você cria esse critério personalizado e os deixa visível para o anunciante do Google AdWords, você pode fazer a mesma coisa com os posicionamentos dentro do DFP. Lembra que posicionamentos são grupos de blocos de anúncios. Então, uma vez que você criou um posicionamento, um grupo de blocos, você pode deixar esse posicionamento visível para os anunciantes do AdWords
e ele vai aparecer como um canal segmentado para os anunciantes que eles podem escolher a sua posição de publicidade para poder comprar anúncios. Isso sempre funciona através do AdSense. Isso significa que eles estão comprando campanha direto com você. Eles estão comprando o seu inventário de publicidade através do Google Ads. Entendeu? Respondi a pergunta? Respondeu. E mais ou menos, o que você acha do Adblock? Alguém pergunta, o que você acha do Adblock? A pessoa que perguntou isso, se puder, 633 bolinha, especifica o que é o Adblock. Não está muito claro. Brigitte, se tem alguma pergunta a mais, acho que você queria fazer alguma pergunta. Você ainda está... Ativei. Pronto. Eu tenho assim, nós criamos todos os nossos blocos de anúncios e posicionamento somente através do FP. Só que, de vez em quando, com isso, não tem mais critérios no painel do AdSense. Exatamente. Então, uma das soluções que nós encontramos foi, no AdSense, criar alguns critérios de URL que permite um acompanhamento diferente. Não tem outra modalidade, não tem como, tipo, casar ou... Não, sabe por quê, Brigitte? É uma boa pergunta. Os critérios personalizados do AdSense, eles na verdade são os posicionamentos do DFP. Então, o que você vai fazer? Em vez de, antigamente no AdSense você tinha um critério que chamava pintura, que eu acho que é uma das áreas do seu site. Você criava o posicionamento pintura, colocava dentro desse critério os blocos de anúncio que estavam na área de pintura e deixava esse critério visível para os anunciantes do AdWords. Você consegue fazer exatamente a mesma coisa dentro do DFP. Só que em vez de chamar critério personalizado, essa função chama posicionamento. Então, o que você vai fazer? Cria um posicionamento, que você queira agrupar alguns blocos de anúncio, e deixa esse posicionamento visível para os anunciantes do Google AdWords. É a mesma função, é exatamente a mesma coisa que os critérios faziam. Só que ela está com outro nome, que é posicionamento, dentro do DFP. Tá? Você pode usar da mesma maneira. Ok, obrigada. Tem uma última pergunta. Aquela pergunta do Adblock era sobre anúncios de YouTube. Eu acho que ela não está relacionada ao DFP. Temos uma pergunta aqui no Google. Tem mais uma pergunta vindo no Google Plus? Deixa eu ouvir qual que é. Posso usar DFP em qualquer site de conteúdo? Boa pergunta, ótima pergunta. Você pode usar, inclusive, páginas que hoje estão ferindo os regulamentos da AdSense. Então, tem página que você não pode colocar AdSense, mas que ainda assim você precisa entregar a sua publicidade. Você pode sim utilizar o DFP nessas páginas, contudo, é muito importante que você certifique que os blocos de anúncios que estão em páginas que violem o regulamento da AdSense, elas estejam com o AdSense desabilitado, desligado para elas. Você pode usar o DFP, não tem problema com o conteúdo das páginas. Tá bom? Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a servir a sua publicidade, independente do conteúdo da sua página. Tá bom? Bom, gente, se tiver mais perguntas, a gente tem um e-mail de suporte. Ele é o admanager, _support. Suporte no inglês é SUPPORT, @google.com. Você mandando um e-mail para... Oi, desculpa. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode sim. Eu prometi a última. É o seguinte, o DFP ele usa um script que puxa outros scripts. Com relação à otimização do site, a rapidez, isso aí vai pesar um pouco? Como que... Boa pergunta. Hoje a maneira que a gente tem a mais moderna, que é o DFP encontrou, existem dois tipos de tag, né? Uma que é a Google Publisher Tag, a gente chama de GPT, e a outra que chama Google Ad Manager Tag. Os editores mais antigos, que estão usando o DFP há mais tempo, provavelmente estavam utilizando o DFP nessa segunda modalidade que eu falei, Google Ad Manager Tag. Essa é uma tag que, de fato, pode adicionar um pouquinho de tempo no carregamento da sua página. E daí, não melhorando a experiência que o seu usuário hoje tem na sua navegação. Se você utiliza hoje a Google Publisher Tag da maneira assíncrona, então o carregamento assíncrono, significa que a gente vai carregar a publicidade conjuntamente ao seu conteúdo. Então, se tem uma publicidade um pouco mais pesada, que pesa um pouco mais de tamanho para carregar, ela não vai impedir o seu conteúdo de carregar. O seu conteúdo continua carregando e a publicidade vai exibir depois. Então, para poder não adicionar tempo no carregamento da sua página, não piorar a experiência do seu usuário, recomendo sempre.
faça o tagueamento, né? Coloque os códigos do DFP utilizando essa modalidade, Google Publisher Tag assíncrona. Ela vai te ajudar a não piorar ou não deixar a página mais lenta para carregar. Respondi? Respondeu. Legal. Gente, todas essas dúvidas e mais informações sobre cada uma dessas coisas que eu falei hoje aqui, o DFP é um sistema super completo. As pessoas costumam dizer que ele é um sistema complexo. Eu não gosto dessa palavra, eu gosto de falar que ele é um sistema muito completo, então ele te dá muitas opções para poder montar suas campanhas, gerenciar o inventário. Eu recomendo sempre, dá uma olhada, leia a central de ajuda. Você encontra ela em qualquer página do DFP, tem sempre central de ajuda no canto esquerdo. Ali tem a maioria das dúvidas mais comuns, estão respondidas ali, e até as programações mais avançadas, como utilizar a tag assíncrona, como contabilizar a macro de cliques, e várias outras dúvidas que os editores costumam ter, elas estão todas dentro do central de ajuda. Além disso, se você não encontrar alguma coisa, entre em contato com a gente através do e-mail admanager-support, suporte como inglês, com temudo, @google.com, e a gente vai responder o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado pela participação. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, passem a utilizar o DFP conjuntamente com o AdSense e logo, logo a gente deve voltar com mais Hangout sobre o tema. Tá bom? Obrigado, gente.